Olá! E sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod Café, um podcast em que eu, Vitória, chamo um amigo, um conhecido, alguém que eu admiro muito, que eu acho que tem uma história super legal pra contar. E a gente bate um papo ali mais ou menos de meia hora sobre esse tema, como se a gente estivesse num café, à tarde, tomando alguma coisa. Um chá, um suco, comendo pão na chapa, tomando um café, né? Ou, se você tá ouvindo esse podcast num sábado à noite, também pode ser num bar, tomando uma cerveja, uma caipirinha, não tem problema. A ideia é justamente ser um espaço de conversa e de troca, para trazer vários depoimentos bem reais falando dos mais variados assuntos, para que você, nosso ouvinte, possa ter uma comparação com a sua vida real e para te mostrar que aqui não tem nada de glamour de internet não, tá, querida? Aqui a gente falha mesmo, é um erro atrás de erro até acertar. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio do podcast, pode parar por aí, volta lá, ouve o nosso primeiro episódio. Também tem mais ou menos meia hora, é um episódio sobre vegetarianismo que tá super legal, com um depoimento bem real, meu e da Isadora, minha amiga. E eu me apresentei naquele episódio, mas eu vou me apresentar de novo. Eu me chamo Vitória, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de cinema e de administração, sim, as duas ao mesmo tempo. Eu adoro cinema, adoro televisão, adoro falar vários idiomas diferentes, estou aprendendo alguns, isso ainda vai virar um podcast, eu tenho que começar a anotar essas coisas. E, né, acho que o mais óbvio, eu adoro café, senão não teria um podcast com esse nome. E hoje comigo eu tenho uma pessoa muito querida, que além de ser minha amiga e minha amiga próxima da faculdade, também é uma influenciadora talentosíssima, que é a Ana Polito. Ana, por favor, se apresenta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de cinema também. Eu fazia faculdade com a Vitória, na mesma faculdade, né? Mas depois eu fui pra uma Saudades. outra. Nossa, muita. E eu trabalho com gestão de mídias sociais e hoje eu vou contar um pouquinho, assim, como que eu comecei, e é isso. É isso, a gente vai falar sobre gestão de mídias sociais, esse nome complexo, mas que no fundo a gente já tá um pouco acostumado, né? A gente sabe o que é isso. E eu acho que principalmente pessoas que são da nossa geração, né? Pessoas que sabem bem mais do que nossos pais, acho que isso é meio óbvio, que é, resumindo, a Ana pode concordar comigo ou não, trabalho com internet. Ou no seu caso, né, amiga, Instagram. Exatamente. A gestão de mídias sociais, ela pode englobar diversas outras mídias também, como o Facebook. Engloba muito marketing. E eu não faço faculdade de marketing, né? Mas na faculdade de cinema, a gente já teve uma matéria sobre isso. Nessa minha outra faculdade agora, eu também já estudei sobre isso. E gestão de mídias sociais nada mais é, assim, do que você gerenciar alguma rede social, né? No meu caso, é o Instagram. Eu faço gerenciamento de uma loja de roupas femininas, né? A loja Dupla Carioca. E basicamente o que eu faço é criar conteúdo para essa loja, pensar assim nas legendas, né? Pensar como que a gente pode vender mais através das redes sociais, né? E hoje em dia isso tá muito em alta, né? Tem muito marketing. Exatamente. Então é meio que um marketing indireto, assim. Hoje em dia a gente chama de marketing digital, né? Então, você justamente falou de marketing digital, né? Que é o marketing que tá mais em voga. Por exemplo, eu que faço administração, estudo marketing, inclusive é a área de que eu mais gosto. Mas a gente pega o marketing antigo, tem muita coisa ali que dá pra ser usada, lógico, senão não seria ensinado. Mas o marketing digital hoje em dia é o mais eficiente, é o mais barato entre aspas, né? Porque nada nessa vida é realmente barato, mas é mais barato do que uma mídia física, alcança muito mais gente. E eu queria começar perguntando justamente como é que você começou, assim, como é que foi o pontapé? Porque eu acho que tem muita gente que tem vontade de trabalhar com internet, eu tive / tenho, assim, tanto que eu tô até aqui fazendo um podcast com muito carinho, e muita gente não sabe como começar, não sabe como ter um incentivo, então eu queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. Então, basicamente, o João, meu namorado, é primo de uma influenciadora, que é a Mari, do Dupla Carioca. E, basicamente, teve um carnaval que eu tava ajudando a produção da loja dela, que é a loja Dupla Carioca, é daí o nome. E, basicamente, a gente tava fazendo essa produção na casa dela, né? Toda a produção dos produtos, né? A produção é toda manual. E aí, eles me chamaram, a gente tava passando o final de semana lá, aí elas me chamaram pra ajudar e elas iam me pagar um valor, tipo, Ana, fica 2 dias ajudando a gente que a gente vai te pagar um valor. Falei, pô, show de bola, né? Meu primeiro, assim, dinheiro, job. né? Exatamente. E aí, nisso, ela comentou comigo que tava muito atarefada, que ela não tava dando conta de dar assistência pro Instagram da loja, né? De postar os stories, fazer a divulgação. Porque a gente sabe que hoje em dia, um Instagram de uma loja, ela não pode simplesmente anunciar o valor dos produtos. Ela tem que agregar algum valor, assim, na vida daquela pessoa, né? Você tem que praticamente convencer o porquê daquela pessoa precisa daquela peça, né?
é muito mais uma sensação de criar sensações, de criar toda uma experiência, né? Pra que o preço seja realmente a última coisa que a pessoa vai pensar na hora de comprar. Inclusive, você cria todo um contexto em que, independentemente do preço, a pessoa vai virar e vai falar: não, eu preciso disso. Tipo, eu quero essa blusa, eu quero essa roupa. Exatamente. E aí, ela tava conversando comigo que ela tava precisando de alguém pra fazer essa gestão, né, do Instagram da loja. Aí eu falei assim, cara, eu sou viciada em Instagram, eu sei de vários aplicativos de foto, meu feed é super organizado. Aí ela falou assim, então você não quer trabalhar comigo? Eu falei, quero, óbvio. Então, assim, a minha primeira dica seja cara de pau. Em todas as questões, assim, teve um job também que eu peguei porque eu fui super cara de pau. Eu falei assim, olha, eu posso ajudar a sua marca com isso. Ela falou, caraca, verdade. Isso vai ajudar muito no meu Instagram, que era uma função, assim, que o Instagram tem de marca de roupa, assim. Na verdade, qualquer loja do Instagram pode ter, que você pode colocar uma tagzinha de produto. Eu acho que eu já vi isso. Eu já fiz alguns freelas disso, porque você tem que cadastrar todos os produtos pelo Facebook, enfim, é mó rolê. E, enfim, foi basicamente assim que eu comecei a trabalhar, e a minha função principal era fazer stories e postar foto no feed, né? Eu pegava as fotos que elas já tiravam, então o conteúdo que eu produzia era basicamente descrever, né? Não era muito visual, eu não tinha muito que tirar a foto das peças. Então... Mas, se não fosse por você, as coisas não aconteciam, porque não adianta nada as pessoas tirarem as fotos, porque você é quem posta. Você basicamente faz a parte mais importante, digamos assim, porque você gerencia justamente o que tá entre a empresa, que no caso é a Dupla Carioca, e os clientes, que são os usuários de Instagram. E você que faz essa ponte. Sim, exatamente. E eu comecei também respondendo as DMs, né? Porque a gente sempre tem que, como eu falei, né? Ativar no cliente aquela necessidade. Então, se a pessoa pergunta, vocês têm tal blusa? Eu falo, não, mas a gente tem essa outra aqui, que é super bonita pra não sei o quê, entendeu? Eu fui aprendendo isso na marra mesmo. A minha chefe que foi me ajudando, né? Ela meio que ia corrigindo os meus erros. Eu ia fazendo e ela ia falando, Aninha, você tem que fazer... Ela me chama de Aninha, né? A única pessoa que me chama assim. E ela ia falando assim, olha, Aninha, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, eu fui aprendendo meio que na marra mesmo. Eu não fiz nenhum curso. Eu fui fazer alguns cursos depois pra aprender mais sobre isso, porque eu acabei me interessando. Nisso, eu acabei pegando outros trabalhos também. As pessoas... Eu fui falando disso no meu próprio Instagram e as pessoas foram me pedindo, assim. Hoje em dia, eu até recebo propostas de clientes, tipo, Ana, pelo amor de Deus, eu preciso de você. E eu falo, gente, eu não tenho mais tempo. Eu preciso respirar. São quantos que você administra? Então, eu tava administrando 6 junto com o meu. E eu dei uma pirada, assim, porque as pessoas acham que trabalhar com internet é muito simples. Que ali você só mexe no celular e tal, mas é justamente ao contrário. E claro que não, né? Gente, é como se fosse um trabalho de administrador, assim. Exatamente. O que você faz, eu vejo gente fazendo numa empresa. A diferença é que a gente olha pra uma empresa e vê aquilo com muito mais formalidade do que o que tá acontecendo na internet. Sendo que assim, gente, pelo amor de Deus, 2020, a internet tem quase 30 anos, se depender tem mais, e eu ainda não entendo onde tá toda essa informalidade que as pessoas veem, porque o trabalho que você faz é extremamente complexo e é tão trabalhoso quanto de uma empresa. 6 Instagrams ainda. Exatamente. E eu tava até conversando isso com a minha psicóloga, né? Que agora no home office, muitas empresas começaram a dar valor pros seus funcionários de home office e viram que home office não é simplesmente você ficar deitado na cama com seu computador, né? Ou mexendo no seu celular. Exatamente. O bom de trabalhar com internet é a liberdade que você tem, né? Não é algo que você tem que ir para algum lugar e ficar lá 8 horas por dia, mas também assim, infinitamente mais trabalhoso, porque eu trabalho praticamente 24 horas. O celular é tanto meu trabalho quanto a minha diversão, assim, eu sempre friso isso. Então, às vezes, a gente precisa se colocar limites, porque quem contrata a gente não impõe esses limites. Não impõe. Cara, isso já existe muita empresa, né? Eu tenho colegas que trabalham de home office e sempre falam, porque essa história de 6 horas não existe. Não existe, porque muitas vezes o chefe, e acho que isso inclusive tem que ser, tem que partir de um bom senso de quem tá liderando, cara, às vezes te manda uma mensagem 8 horas da manhã no domingo, tipo, mano, isso não é horário de trabalho,
sabe? E quem produz conteúdo pra internet trabalha o dia inteiro. Assim, já fiz algumas coisas pro YouTube, tô com outros projetos, um deles é o podcast, né? E assim, pra você conseguir produzir o que a gente produz, cara, às vezes você tem que trabalhar 1, 2 horas a mais, tô sendo até boazinha, e você não tá ganhando por essa 1 hora extra, 2 horas extras, porque a gente ganha pelo projeto. Então, se você faz um projeto em 3 horas ou em 5 horas, tipo, tanto faz, porque é um projeto. Mas aí você falou da questão de começar, né? De ser super difícil, super trabalhoso. Existiu algum momento em que você sofreu alguma dificuldade e que isso te marcou, obviamente no bom sentido, porque afinal de contas, você ainda tá trabalhando com isso, então eu acho que se você tivesse passado por alguma dificuldade e, sei lá, tivesse desistido, a gente não estaria aqui. Mas em algum momento você falou, cara, não dá mais pra mim, eu quero desistir. Teve esse momento de baixa? Então, foi agora. Justamente quando eu peguei esses 6 Instagrams pra gerenciar, justamente por causa disso, assim, essa falta de limite. Eram 6 Instagrams e eu dependo muito das respostas das pessoas, de quem me contrata. Então, por exemplo, Ana, faz isso aqui pra mim. Ok, mas eu tenho que fazer tal alteração, aí eu tenho que esperar a pessoa me responder, aprovar essa alteração. Então, eu fico muito refém do tempo das pessoas. Se fosse um pouco mais organizada, eu acho que faltou um pouco isso, assim, eu sou uma pessoa muito organizadinha, eu gosto de tudo certinho, e falta, assim, um pouco de organização exatamente por causa disso, né? Quem contrata, assim, essas empresas, enfim, elas acham que exatamente isso, né? 8 horas da manhã no domingo a gente vai responder. Então, a minha chefe às vezes me manda uma mensagem 11 horas da noite, tipo, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí antes eu ficava desesperada. Eu fazia na hora. Hoje em dia não, eu falo assim, não, o meu horário já acabou, não tenho mais condições, amanhã de manhã eu faço. Então, isso também é muito importante você colocar os limites, porque assim, ainda que seja seu chefe, cara, aquela pessoa também já passou pelo mesmo lugar que você. Então, tipo, 11 horas da noite, não, amanhã, na hora que eu acordar, eu resolvo. É diferente, por exemplo, sei lá, no dia seguinte você tem que estar pronto às 8 da manhã. Aí você até entende, mas vamos combinar? Organização. Tem que saber ser organizado. Não adianta ser desorganizado, querer trabalhar com internet e achar que é farra. Não é farra, é trabalho. Exatamente. E então foi isso. Eu acho que foi esse momento mais de dificuldade, assim, de não conseguir dizer não. Porque como é um meio muito novo, assim, a gente é muito imediatista, né? Nós somos muito imediatistas. Então a gente quer responder na hora, a gente quer que a pessoa responda na hora. E a gente fica nessa, assim, de, não, eu só vou responder depois. Não vou mais responder hoje. Só que aí a pessoa depende da gente. Então fica nessa via de mão dupla, assim, um que fica dependendo do outro e vai atrasando. Então acho que o momento mais de dificuldade foi esse, assim, foi tentar impor limites. Acho que foi isso. Entendi. E eu trabalho com cinema, né? Apesar de fazer ADM ainda, a minha carreira tá caminhando, eu quero que caminhe pra esse lado. E o cinema também tem muito isso, né? Eu acho que, na realidade, a área de comunicação, no geral, tem muito isso, pra quem trabalha com comunicação. Não que não tenha, né? Na realidade, a gente vive num mundo extremamente capitalista, em que a gente vive sempre à mercê do emprego, do dinheiro, da nossa imagem. E é muito ruim, porque se a gente não faz alguma coisa, como você falou, na hora, né, imediatamente, as pessoas já te veem com outros olhos. Porque se tem alguém no mercado que faz, ainda que essa pessoa se submeta, ainda que essa pessoa esteja numa condição em que ela não deveria estar, você é visto com outros olhos. E isso é muito perigoso. E você, um pouquinho antes, falou sobre o fato do seu celular, né? Que é o seu real meio de trabalho. Você trabalha com o Instagram. Como a Ana falou, mídias sociais podem ser Facebook, YouTube e a rede social. Mas, no caso dela, é o Instagram. Que, na minha opinião, é uma das redes mais completas de hoje em dia. Nesse sentido, acho que o Zuckerberg tá arrasando. Mas você falou que é tanto o seu trabalho quanto o seu lazer. Como, se é que você consegue, você separa isso? Porque eu não trabalho com internet, eu faço algumas coisas, não vou negar, porque eu uso minha rede como portfólio. As pessoas olham meu Instagram, olham meu YouTube, justamente por eu produzir algum conteúdo, mas é diferente do seu caso. Então, como é que você separa isso? Então, acho que eu não separo. Eu acho que esse um dos piores fatores, assim, na minha vida, eu não consegui separar isso.
justamente por essa dependência de quem me contrata, né? Eu preciso que as pessoas me respondam, que elas me mandem material, que elas me mandem fazer as coisas. Então, eu fico muito à mercê desse vai e volta, sabe? Então, eu tô ali trabalhando, beleza, tenho que esperar a minha chefe me responder. Vou pro lazer. Então, eu fico sempre nessa intercalação, assim, né? Mas, hoje em dia, eu tô tentando colocar horários mesmo. Por exemplo, eu começo a trabalhar, hoje em dia, a partir das 11 da manhã, e eu paro pra almoçar, claro, mas eu almoço rapidinho. E aí, eu termino mais ou menos umas 5 horas da tarde. Então, dentro desse período, é o período que eu vou trabalhar. E vou ter o meu lazer ao mesmo tempo. Mas eu gosto de deixar um tempo maior pro meu lazer de manhã e à noite, porque senão eu trabalho o dia inteiro. Então, o meu trabalho não demanda, assim, muitas horas por dia. Eu acho que se juntasse, dava umas 3 horas por dia só. Mas como eu tenho que esperar a pessoa me responder, eu dependo muito, né, de quem me contrata. Você tem que estar à disposição, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu não consigo separar. Infelizmente, eu acho que quem trabalha com internet, assim, pras outras pessoas, não consegue separar muito, infelizmente, porque a gente depende, que nem você falou, dessa... Como chama? Dessa troca, né? Desse ambiente. Exatamente. Entendi. E outra coisa que agora me veio aqui à cabeça. A gente tava falando sobre lazer, sobre... Cara, a cabeça da pessoa. Eu lembrei da pergunta e já esqueci. A gente tava falando de home office, que pode ser bem prejudicial. Que a gente vê isso em qualquer emprego com internet, né? Essa disposição. E é curioso, né? Porque na internet a gente não precisa de um diploma pra poder trabalhar com internet. Mas você faz faculdade de cinema, você já se pegou, assim, no meio da aula, mexendo no celular. Não pra lazer, porque lazer a gente faz, né? Mas pra trabalho... Amiga... Eu quase reprovei numa matéria por causa disso. Juro, a minha média ficou 6. Cara, eu reprovei numa matéria. E parte disso, assim, era culpa do professor, né? Que era péssimo. Eu nunca culpo o professor, mas meus amigos que sabem. E outra era porque eu ficava direto mexendo no celular, fazendo teste do BuzzFeed. Mas tá trabalhando, ganhando dinheiro, né? Pelo menos isso, eu nem ganhei dinheiro. Então, o que aconteceu, basicamente, falta de organização, né? Principalmente da minha parte também, de não conseguir separar isso. Eu acho que foi ano passado... Não... acho que foi ano passado, 2019.1. Agora eu não me lembro exatamente. Mas eu peguei várias matérias de manhã e à tarde. Então, o tempo livre que eu tinha... Quer dizer, assim, a matéria de manhã era de 9 a 1 e a matéria da tarde era de 2 às 6. Então, assim, o tempo que eu tinha, integral. Nada. Exato. O tempo que eu tinha era quase nenhum. E as aulas eram muito compridas, assim, gente, sem condições de ficar 4 horas prestando atenção numa aula, né? Eu não tenho condições. E aí, o que acontecia? Eu acabava me distraindo, porque eu pensava assim, vou trabalhar logo pra me livrar e prestar atenção na aula. Só que o que acontecia? O professor começava a falar, aí eu parava um pouco. Aí, quando ele parava de falar, eu voltava a trabalhar, então ficava nessa. Essa matéria que eu falei que eu quase reprovei foi de História do Cinema Brasileiro. O professor era excelente, a matéria era muito boa, eu achei que eu não ia gostar da matéria, inclusive. E eu acho que eu poderia ter tirado muito mais proveito da matéria se eu não tivesse ficado trabalhando. Então, esse foi um dos motivos também de eu ter parado de pegar tanto trabalho, porque eu falei assim, cara, se eu voltar pra faculdade, eu não quero de novo passar por isso. Eu quero me envolver mesmo com a matéria, realmente prestar atenção o máximo possível. Exatamente. Mas aconteceu, assim, eu passava muito tempo, inclusive na fila do bandejão pra almoçar, gente, eu ficava trabalhando e os meus amigos querendo conversar comigo. Eu, gente, peraí, tô trabalhando. E eles falavam, cara... Aliás, o almoço é um clássico, né? Da gente tá mexendo no celular, almoçando, ou a gente, sei lá, mexe no celular pra se divertir, o que é considerado um problema, mas... Exatamente. Eu não consigo me livrar. Se eu não tô com a minha família, se eu não tô com alguém, eu tô no celular. Ou no seu caso, né, você já tá ali no celular na sua mão, cara, você tá mexendo, você tá almoçando, mexendo no Instagram de bobeira, caiu uma mensagem da sua chefe. Você não vai responder? Exatamente. Você tá ali, a mensagem tá ali, você pensa, vai demorar, sei lá, 5 segundos. Quando você vê, você já tá meia hora no celular. Exatamente. A comida já tá gelada, todo mundo do restaurante já saiu, voltou pro escritório e você ainda tá lá. Além de ser uma usuária comum de Instagram, de usar pro meu lazer, eu também uso como minha fonte de trabalho, assim, mesmo não remunerada, né? Pra quem não sabe, eu produzo conteúdo pro Instagram também, né? Pro meu. Inclusive, seu @, amiga, divulga. Ana A. Polito.
Gente, vai Me lá sigam. seguir o meu AV Peixoto com 2 Is. Sigam nós duas, porque essa mulher arrasa. Eu tenho uma inveja desse trabalho que vocês não têm noção. Por isso que ela tá aqui, né? Então, como eu tava falando, além de ser uma usuária comum, de usar como, assim, o meu meio de diversão, eu também trato isso como um trabalho, né? Eu levo a sério essa produção de conteúdo porque é algo que eu gosto muito de fazer, de ajudar as pessoas, de dar dicas. Eu falo muito sobre edição de foto, sobre fotografia, eu sempre gostei muito. Então, ao mesmo tempo que eu tô me divertindo, eu também tô trabalhando, porque leva muito tempo e eu tenho que dar respostas aos retornos, né? Se a pessoa fala que gostou do meu vídeo, eu tenho que ir lá falar com ela, comentar e tal. Então é isso, além do meu trabalho, né, de forma remunerada, também é meu trabalho de forma não remunerada, né, além de ser a minha diversão. Porque eu também fico horas no Instagram rolando o feed, vendo os stories de todo mundo, mas eu tenho que tirar um tempo pra postar foto, ver qual vai ser a legenda dessa foto, eu tenho que postar IGTV, eu tenho que postar stories todos os dias, eu tenho que postar Reels agora, né, essa nova ferramenta. Então, assim, é muita coisa. Então, é muita coisa pra minha cabeça. Se não tiver uma organização, assim... Essas são as palavras-chave, né? Você tem que gostar e você tem que ser organizado. Porque senão, gente, vira uma bola de neve. E quando você vê, você já não tá mais postando. Porque você acaba meio que se distraindo. E é isso. Teve algum momento... Agora, na quarentena, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso na quarentena. Exatamente. Ana está na casa dela, eu estou na minha casa, estamos gravando de modo como podemos. E eu já mandei várias mensagens pra Ana perguntando sobre o Instagram, falando: amiga, quero começar a produzir conteúdo. E olha, todas as vezes que eu paro e penso em fazer alguma coisa, eu penso, como é que ela consegue? E aí, Ana sempre dá mais dicas lá no Instagram dela. Então eu queria te perguntar agora, amiga, pra finalizar nosso papo, uma dica... Não, pode ser mais, tá? Quantas você quiser. Mas pra quem quer começar, não tô só falando de timidez, eu acho que timidez é um outro papo, assim, acho que vai pra outro caminho. Mas é mais pra quem quer começar a produzir. Óbvio, né? Além da questão da organização e do planejamento, porque eu acho que isso faz parte de qualquer profissão. Mas... dicas pra quem quer começar a produzir conteúdo. O que você quiser falar. O espaço aqui é seu. Então tá, vamos lá. Eu acho que a primeira dica é, se você quer começar, comece. Porque ideia todo mundo tem. Vale quem realiza ela primeiro, né? Quem concretiza essa ideia primeiro. Eu sempre falo isso, eu sempre vou bater nessa tecla, inclusive isso de conteúdo. Você não precisa fazer o melhor conteúdo, mas dê o seu melhor. Eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho uma iluminação boa, meu celular não é bom. Tá, mas comece. Dá pra fazer? Então faz. Do seu jeito, começa, porque todo mundo começou de baixo, assim. Todas as influenciadoras que hoje em dia têm 1 milhão de seguidores, elas começaram com 0 seguidores, como todo mundo. E elas foram começando, né, sem equipamentos, sem recursos, né? Então essa é a minha dica principal. Se você tem uma ideia e você acha que essa ideia é boa, comece. E também não fica martelando muito essa ideia. Ai, será que vão gostar? Ai, será que não sei o que? Ai, será que não sei o que lá? Posta, porque vai ter alguém que vai gostar. E, assim, eu acho que hoje em dia, no Instagram, tem muita gente produzindo conteúdo. Então a gente tem que se diferenciar de alguma forma. Pode ser pelo seu jeito, pela sua pessoa, né? Por quem você é, você pode se diferenciar por isso, ou pelo seu conteúdo, se o seu conteúdo for muito original, ou se, assim, não precisa ser o conteúdo mais original do mundo, mas às vezes você pega uma dica e você transforma essa dica com o seu jeito de falar, a sua maneira de falar. E você falou isso da timidez, né? Tem muita gente que vem falar comigo, tipo, Ana, eu quero muito começar, mas eu sou muito tímida. Cara, tem muito Instagram hoje em dia que é só gráfico, assim, é visual, né? Então você pode escrever essas dicas, você pode postar nos stories todos os dias alguma dica, você pode postar no feed, você pode fazer um IGTV como um vídeo ensaio, né? Com dicas visuais, com dicas de textos. Então é isso, eu acho que essas são as principais dicas, assim. Produzir conteúdo que você goste e começar. Tem zero, que botar mas o começar. pé na porta e falar, cheguei! Independentemente de como você chegar. Exatamente. Isso que você falou da timidez, eu vejo isso muito em mim. Não parece, eu sei que não parece. Mas eu sou uma pessoa relativamente tímida, então... Por exemplo, pra eu sentar na frente de uma câmera e me sentir à vontade pra falar, é muito difícil. E aí, qual foi a minha solução? Vou começar por um podcast. Porque assim, vocês não estão me vendo. Isso é um fato. Vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão me vendo. E eu me sinto muito
muito mais à vontade quando eu tô com alguém, que nesse caso é a Ana, minha amiga, acima de tudo minha amiga. Gente, é criatividade na hora de produzir. Vai sair ruim de primeira, isso é um fato, sempre vai sair ruim de primeira. Pode não ser ruim, mas vai ser sempre pior do que todo o resto que você produzir, porque você vai começar a acostumar e vai praticar. Aquela primeira foto que você fizer nunca vai ser linda, com um foco incrível, com a edição perfeita. Se você fizer, você é um gênio. Ou você é muito sortudo. Mas é trabalho, é prática. E foi o que a Ana falou, assim, a Ana é uma mulher que trabalha muito. Vocês viram aí. 6 Instagrams, o home office tá bombando, ela posta todo dia. Então, assim, é isso que você falou, começa. Exatamente. E isso de vergonha, gente, pensa assim, stories só fica disponível 24 horas. Amanhã ninguém vai lembrar o que você falou. Então, assim, comece pelo mais básico, comece pelos stories, começa mostrando alguma coisa e falando algum vídeo, né? Não precisa necessariamente mostrar a sua cara, nem todo dia eu mostro a minha cara, porque nem todo dia eu me sinto confortável pra isso, mas eu acho que, assim, você tem que gerar o máximo de interação, e esse lance de vergonha, assim, né? Os meus amigos vão me ver, né? Eles vão me chamar de blogueirinha. Vão rir da minha cara. Eu já tô um pouco acostumada, porque eu já tive blog, né? Quando eu era mais nova. Nossa, blogueira raiz, teve blog raiz. Exatamente. Já tive canal no YouTube também, assim, o canal no YouTube era meio a boca, assim, não era nada demais. Postei 2 vídeos, sei lá, mas o blog, gente, eu, tipo, tinha 20 mil acessos no blog, eu me achava assim, uau, a blogueira. Vai e vem da moda, meu blog, gente. Maravilhoso, saudades. E o que acontecia? Os meus amigos viravam pra mim e falavam assim, e aí, blogueirinha, não sei o que, eu falava assim, quando eu tiver famosa, eu não vou dar mimos pra vocês. Quem tiver falando mal de mim, me chamando de blogueirinha, de uma forma pejorativa, assim, negativa, né? E assim, não deu outra. Quando eu comecei a fechar parceria, nossa, caíram, assim... Parece, né? Aparece, né? Na verdade, eu nunca dei muita bola pra isso, porque a minha mãe sempre falava isso, né? Quem tá se destacando incomoda. Então, é sempre assim. E aí, quando você começa a fazer sucesso, quando você começa a meio que ser reconhecido, as pessoas vão correr atrás de você. Então, não ligue, faça o que você quer fazer, que quando der resultado, minha filha, sai de baixo. E, cara, vamos combinar? Quem é amigo próximo fica com orgulho de ver o outro produzir, sabe? Eu acho o máximo ver meus amigos produzindo conteúdo. Tem nada de vergonha. Eu acho que a gente é muito narcisista sendo envergonhado, sabe? Porque a gente acha que todo mundo vai olhar pra gente e vai julgar. E não é bem assim. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente, ninguém liga pra você. Ninguém liga. Ninguém liga pra você. Juro, se você pensar assim, ai, porque fulana vai falar do meu cabelo. A fulana vai olhar pro seu cabelo e amanhã ela já esqueceu da sua existência, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. O que importa é o conteúdo. Se você cria um conteúdo legal, as pessoas vão lembrar de você e vão lembrar bem. Exatamente. Tentando sempre não passar vergonha, tentando não ser cancelado, né? Sempre sendo sensato ao máximo. Mas nós somos seres humanos, né? Querendo ou não, sempre vão julgar por alguma coisa. E não tenha medo de ser julgado, contanto que você aceite esse julgamento e você estude sobre ele, né? Por que me julgaram? Posso melhorar isso? Foi à toa que me julgaram? É construtivo? Exatamente. Se for construtivo, que nem uma amiga minha, eu postei alguma coisa no Instagram, ela veio conversar comigo, eu falei, nossa, realmente, eu tô errada, vou postar lá, gente, estou errada, isso. Então, assim, eu acho que é melhor você se redimir do que você apagar e fingir que nunca aconteceu. Você tem que mostrar também que você erra. Ser humilde pra assumir os erros. Exatamente, é isso. Amiga, muito obrigada, você é um arraso. Obrigada a você. Amei participar. Eu amei ter você aqui. Eu quero que todo mundo vá lá seguir a Ana, @AnaApolito. Exatamente, porque roubaram meu Ana Polito já, então teve que ter esse A. Mas é um charminho, são 2 A's e o meu tem 2 I's. É V Peixoto com 2 I's. Ó, combina, viu? É um charme. É o charme. Gente, muito obrigada por vocês terem ouvido até o final esse 2º episódio, mais um episódio chegando ao fim. Ana, de novo, muito obrigada por você ter topado. Eu fico morrendo de vergonha. Nada, mas obrigada a você. Deu tudo certo, eu também tava morrendo de vergonha. É isso. E foi o que eu disse, assim, tipo, é uma conversa, é pra ser leve, divertido. Gente, mais uma vez, sigam a gente, @AnaApolito. E V Peixoto com 2 I's. Qualquer coisa, os arrobas vão estar na descrição deste podcast. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você, meu caro ouvinte. Um beijo e até a próxima.